boa tarde, caros amigos do Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, seja por qualquer meio, qualquer rede você esteja prestigiando esse trabalho. Se você gosta, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, vai me ajudar. Eu espero poder estar te ajudando aí nessa empreitada rumo ao conhecimento. Então vamos lá, o título é sugestivo, pessoal. O título da aula de hoje, o tema da aula de hoje, né, é sugestivo. O engodo do bolsonarismo barra Tarcísio, né? Então nós vamos fazer uma análise, uma identificação, uma relação e uma análise. Identificar, relacionar e analisar o fenômeno, né, do bolsonarismo, da nova direita, do tradicionalismo, né, do fascismo e tal, esses ismos, autoritarismo, né, aí se levantou aí na última década, mais de uma década, já 11 para 12 anos aí. O Brasil mudou a sua configuração, mudou o seu eixo diretriz, né? O Brasil passa por céleres mudanças, drásticas mudanças aí, inversões aí no campo, quase que no campo magnético, né? Os polos magnéticos aí, né? Então vamos analisar o engodo, olha só, por essa palavra aí no título, o engodo do bolsonarismo. Você pode imaginar que eu sou um antibolsonarista, um petista, um esquerdista, um comunista, de repente, um socialista, né? Mas não, né? Eu tenho que reconhecer aí as minhas origens, nem tanto as minhas origens na verdade são da esquerda, né? Depois eu migrei, me converti, obviamente, passei para a direita, mas nem por isso eu vou deixar de ter um senso crítico que eu aprendi com a esquerda e usei o meu senso crítico contra a esquerda, e agora posso usar tranquilamente aí contra o Bolsonaro barra Tarcísio, a direita, né? A nova direita, a tal da nova direita, nova velha direita, né? Mas então vamos lá, vamos começar pela identificação. Para nós entendermos o bolsonarismo, nós temos que usar uma estratégia, uma metodologia. Eu vou tomar aqui a liberdade, né, de através de uma palavra, né, nós temos que entender o bolsonarismo por oposição, por antítese, pelo aquilo que ele não é. Em relação ao que surgiu o bolsonarismo, né? O bolsonarismo surgiu onde, como, quando, por quê, em que condições, em que situação social, em reação a quê? O bolsonarismo é um movimento reacionário, ele reage a alguma outra coisa? Sim e não, nós vamos identificar isso, né? Então você tem, a partir de 2002, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, uma ascensão da esquerda mais radical ao poder, né? Em 94 você tinha o FHC, que era, o PSDB é um partido de esquerda, professor, claro que ele é, social-democracia sempre foi de esquerda, mas era uma esquerda moderada, era uma centro-esquerda, né? Era um socialismo, digamos assim, uma esquerda democrática, né, até liberal aí na economia. O FHC andou privatizando algumas estatais, né, a Vale e tal, né? Mas assim, o que nós podemos dizer? Que com a ascensão em 2002 de Luiz Inácio Lula da Silva, de fato a esquerda tradicional, a esquerda mais aguerrida chega ao poder, né? E chegando ao poder, é óbvio, ela trouxe toda a pauta da esquerda, o sindicalismo, os movimentos progressistas identitários, né? A inserção de supostas minorias dantes marginalizadas e estigmatizadas começaram a ganhar voz e vez no governo, né? Ou melhor, na sociedade, começaram a ganhar destaque na sociedade. O Brasil pegou carona nas BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e China cresciam, essas economias mundiais, esse bloco econômico cresceu, né? Ele cresceu demais. O Brasil pegou carona nesse crescimento, exportando commodities para a China,
Começou a ganhar dinheiro, os movimentos sociais começaram a ganhar proeminência, né? Aí as ditas minorias, né? A pauta identitária invadiu todos os setores da sociedade, por isso que hoje das 6 horas da manhã às 23h59 da noite, se você ligar o noticiário e adentrar numa universidade, num simpósio, numa palestra, numa reunião, numa conferência, você vai ter a pauta identitária lá. Eles vão estar falando de negros, da inclusão de negros, de homossexuais, de mulheres, de índios, favoráveis à legalização de aborto, da droga, e que Estado deve ser o Estado máximo e prover tudo aquilo que o cidadão precisa. Essa aí foi a tônica que o PT trouxe junto com ele. O PT deu voz e vez aí a esses segmentos que antes eram marginalizados. Mas já começou lá no FHC, professor? Sim, começou lá no FHC, já todos os projetos sociais aí, o Lula apenas redimensionou, eles já existiam lá no FHC. Então, com a ascensão dessa nova esquerda, é claro que para você fazer a inclusão dessas minorias, você trazer à tona, né, você trazer à baila essas minorias, é óbvio que alguém precisa pagar a conta. E adivinha quem sempre paga a conta no Brasil? Exatamente, por mais que você tivesse lá um dito Partido dos Trabalhadores, ele estava cheio de burguês lá dentro, cheio de grandes empreiteiras lá dentro, conluios com o grande capital, com a grande mídia, com os oligopólios e monopólios, até mesmo com o latifundiário, até mesmo o imperialismo americano tão criticado. Você pega o partido do PT nos anos 90, era imperialismo americano, banqueiros e os latifundiários, pois eles fizeram parte proeminente central do governo do PT. E, obviamente, conluio com o grande capital, com os grandes oligopólios e assistencialismo para o pobre. Então, veja bem, o grande capital aqui, inclusive usando instituições, empresas nacionais, estatais nacionais, para tirar dinheiro e ajudar países aí pelo mundo via BNDES, né? E assistencialismo com o pobre. Então era o grande capital, as grandes empresas, os grandes oligopólios, Odebrecht, Friboi, o Ike Batista, né? E por aí vai, né? Até o Obama, o chefe de estado do país mais imperialista, elogiou Lula. O agronegócio, a elite brasileira aplaudindo Lula, a Globo, a empresa mais rica, uma das mais ricas hoje na época também, ganhando somas vultuosas aí com ajuda via BNDES. Então era o grande capital e o assistencialismo dos pobres, o Fome Zero, o Luz para Todos, o Bolsa Família, o Bolsa Escola, o Bolsa Crack, o Bolsa Presidiário. Alguém precisava pagar a conta, a inserção de negros, né? Nós devemos tudo aos negros, foram a única etnia oprimida na história, foram os únicos escravizados na história, né? O branco europeu foi um carrasco, isso generalizado, né? A mulher é vítima da sociedade, né? Por causa do machismo, do racismo e da homofobia. Esse foi a tônica do governo PT, crescimento econômico devido às BRICS, devido aí à exportação do minério, ao pré-sal, né? O mundo estava vivendo um momento positivo na economia, crédito bancário, crédito dos bancos, taxa de juro controlada, o que permitiu o consumo, a sociedade de massa e consumo, levou o PT aí até a conta chegar. Quando a economia mundial começou a dar sinais de crise, lá de 2008, lá, né? As hipotecas americanas, as imobiliárias americanas, que era a famosa marolinha. Depois você começa a ter crise na Europa, depois a China desacelera, a conta chegou. Quem pagou a conta? A conta chegou e quem estava pagando a conta, além do povo que trabalha para manter o assistencialismo e o governo mantendo o conluio com as grandes empresas, o governo do PT, quem foi
aí que ficou na Berlinda, a senhora Dilma Rousseff, né? A partir da crise do governo Dilma, nós chegamos no bolsonarismo, né? Antes dele veio o Temer, veio aquele discurso liberal. O discurso liberal tem que desonerar a folha, tem que fazer reformas administrativas, trabalhistas, tributárias, previdenciárias, e esses discursos liberais foram chegando. Colado com uma parcela significativa da sociedade brasileira que se diz conservadora, família, anti-aborto, anti-drogas, né? Que acredita no valor do trabalho, né? Da propriedade. Colado a esse liberalismo econômico, vamos tirar o ônus do Estado, né? Vamos desonerar o Estado, vamos fazer reformas administrativas, trabalhistas, previdenciárias mas tem mais uma aí, é trabalhista, previdenciária, administrativa, e tem mais uma aí que ficou famosa. Junto com esse discurso, colou-se um discurso conservador vindo das igrejas tradicionais, evangélicos e católicos tradicionais, que precisava de um nome para representar essa fatia conservadora e essa fatia dos trabalhadores que estava cansado de pagar a conta, a farra do PT. A farra do PT. Qual que era a farra do PT? Conluio com as grandes empresas, com os grandes oligopólios e monopólios de mídia, de bancos, de latifundiário, ajudando países falidos aí pelo mundo via BNDES, os escândalos da corrupção, né? Surgiu um discurso liberal, vamos desonerar o Estado, reforma, déficit fiscal. O Brasil tem um rombo fiscal, a dívida pública é muito alta, a corrupção está muito alta, colado com um discurso conservador, tradicional, pró-família, pró-trabalho, pró-propriedade. Quem apareceu como mentor, como um dos mentores? Ele aparece como mentor, mas ele não é mentor. O Bolsonaro e o Tarcísio, eles não são mentores. Eles são frutos de um projeto de poder dos militares que envergaram um rótulo conservador tradicional de direita para ganhar uma parcela significativa da sociedade que não aguentava mais pagar a conta da farra que o PT fez, né, da demagogia que o PT fez, né, dos escândalos de corrupção do PT, da Odebrecht, da Lava Jato, colado com uma cultura dita mais conservadora. Quem envergou esse rótulo? Exatamente Jair Messias Bolsonaro e depois Tarcísio. Por que eles chegaram na crista da onda? Porque o Bolsonaro ele advém dos meios militares. O Bolsonaro é um projeto de poder dos militares. Não é ele o autor das ações. Ele é usado como navio quebra-gelo. Por trás dele estão os militares. E aonde está o engodo, professor, do Bolsonaro? Por que ele é um engodo? Ele é uma enganação. Foi uma enganação. E o Tarcísio, com muito mais competência... Alô esquerda, ó, um cara de direita está dando a maior dica da vida de vocês. Por que o Tarcísio é um problema para a esquerda? Porque o Tarcísio está transitando muito bem com a mídia. O Bolsonaro não sabia fazer isso, ele não tinha esse carisma. Ele tem outros carismas, ele contenta os militares, aquele cidadão mais tradicional, né? Tinha um bom trato com os evangélicos, o que rende um bom eleitorado, não vamos negar, não vamos ser hipócritas, vamos usar a técnica maquiavélica, né? O Bolsonaro é um projeto de poder dos militares, ele advém dos meios militares. O que vai se suceder então? Mas por que ele é um engodo, professor? Ele não é corrupto, ele não fez um discurso demagógico em prol das minorias, ele cortou ministérios, né? Ele tirou verbas da mídia e das universidades que só reproduziam valores politicamente corretos e socialistas. Sim, temos que admitir, algumas coisas boas ele fez. Porém, contudo, todavia, não obstante, apesar de, se você olha a narrativa Bolsonaro / Tarcísio, é uma narrativa liberal que quer desonerar o Estado, que quer a privatizações de certos setores estratégicos importantes
exportantes para o Brasil. E aí eu não vou entrar nesse mérito, eu penso, a minha convicção pessoal é que as privatizações, na maior parte dos casos, são benéficas, mas não em todas. Na maior parte elas são benéficas. Em alguns setores tem que ser iniciativa privada, né? Só nos setores estratégicos que não, né? Água, petróleo, justiça, né? O petróleo a gente pode até conversar, justiça, segurança tem que ser Estado, né? Essas questões vitais, a questão de base, né? A questão basilar, ela tem que ser gerida, tutelada pelo Estado. Os outros setores, quase todos eles têm que ser iniciativa privada, ok. Só que o que acontece? Aí que está o engodo do Bolsonaro e do Tarcísio. Eles tinham uma narrativa, um discurso que atraía liberais e conservadores, mas lá na surdina, esse liberalismo que ele apregoava é o liberalismo que termina em oligopólios e monopólios. Então ele está fazendo também agenda globalista, tal qual o PT. O PT e o Bolsonaro, tanto o Lambão quanto o Bozo, eles são entreguistas do Brasil para a nova ordem, de formas diferentes. O PT estatiza tudo, controla tudo e faz o jogo da nova ordem social, entrega tudo para eles também no fim das contas, né? Você sabe que quanto mais estatizada é uma sociedade, mais fácil de controlá-la, mais impede o livre mercado e mais você está na dependência do Estado. Do outro lado, até liberalizava, mas ele liberalizava para grupos monopolistas e oligopolistas que não entram na lógica do mercado, da livre competição, né, do livre mercado, do liberalismo propriamente dito. Um monte de empresas lutando para oferecer o melhor trabalho pelo menor preço. Isso é liberalismo econômico. A feira livre, a feira que você vai comprar legumes, frutas, hortifrutis e outras coisas, ali é livre mercado. Um monte de agentes, de pessoas tentando vender supostamente os melhores produtos a um preço mais acessível. Quem ganha é o trabalhador, é o consumidor. Esse é o livre mercado, que não é o que o Bolsonaro e o Tarcísio fazem. Eles também são oligopolistas e monopolistas, entendeu? Basta ver aí os exemplos aí do que o Tarcísio tenta fazer aqui em São Paulo, com mais eficiência até do que o Bolsonaro. Aí por questões que agora eu não vou entrar na habilidade política dos dois, eu não vou discutir isso. O que acontece? Eles também servem a uma elite militar, né? Então o liberalismo deles não é propriamente um liberalismo de mercado, é para dar vazão, é para aumentar o poder dos oligopólios e monopólios, né? Então eles têm uma narrativa liberal, mais Brasil, menos Brasília, armar o cidadão, desonerar a folha, né? Reforma trabalhista, administrativa, previdenciária, né? E tinha mais uma das reformas aí, eram 4, eu citei 3, falta uma. O que vai acontecer? Era uma narrativa liberal, mas no fundo, se você olha a gestão Bolsonaro e a gestão Tarcísio, eles infundem dentro do Estado quem? Os militares. O Bolsonaro levou 13 mil militares lá para o governo federal, e isso que ele se diz liberal, né? Ele aumenta o poder coercitivo do Estado, a coação do Estado, e por cima disso ele faz um discurso liberal no sentido econômico. O liberalismo tem várias vertentes, a econômica, a social, a moral, a cultural, né? A política e por aí vai. Ele infunde militares, faz um discurso liberal e entreguista no sentido de não exatamente liberal para o livre mercado, para a tradição boa do liberalismo, que é o livre mercado, vários agentes produzindo, trabalhando, fazendo a economia funcionar, querendo te dar o melhor produto por um melhor preço, favorecendo a classe trabalhadora, assim, exatamente o oposto do que o PT faz, né? O PT estatiza, estrangula a economia, concentra tudo nas grandes empresas, na alta tributação e alta taxação, e o pobre está sempre dependendo deles, da migalha que eles dão, né? Os dois fazem um entreguismo, olha, total, os dois lados. Então o bolsonarismo é um engodo também, porque ele tem uma narrativa liberal, mas ele infunde militares, o poder coercitivo do Estado, que vai acabar nos fazendo ficar aonde? Sofrer que relação? A mesma relação da China, o pior dos dois mundos que você tem.
a opressão capitalista dos oligopólios e monopólios que comandam a economia e a repressão estatal. Isso que é o bolsonarismo, entendeu? E o PT é muito diferente disso apenas no método, apenas no método. O PT também é um partido estatizante da repressão estatal que usa a democracia. Se o Bolsonaro usa o liberalismo como fetiche para te manipular, o PT usa a democracia. Tudo que é contrário ao que a gente pensa é contrário à democracia, portanto é fascismo, né? É um partido altamente estatizante que fecha com o grande capital, você pode ver quem ganha dinheiro com o PT: grandes banqueiros, grandes empresários, né? As grandes estatais, onde eles usurpam uma boa parte desses recursos, né? E demagogia com o pobre, né? O Bolsonaro, ele não tinha, na verdade, um discurso para o pobre, para o miserável. Ele tinha um discurso para enganar o trabalhador. O PT engana o pobre, né? Manipula o pobre e dá certas garantias aí a parcelas estigmatizadas historicamente, uma migalha, né, para mantê-lo pobre e manter votando no PT. E o Bolsonaro meio que engana o trabalhador no sentido de dizer: olha, nós vamos liberalizar, abrir para o livre mercado, desestatizar, tirar a opressão estatal. Bolsonaro barra Tarcísio: tirar a opressão estatal, mas o que o Tarcísio faz? Aumenta o poder policial, aumenta o poder se você aumenta o poder militar e policial, você aumenta o poder do Estado. É fascismo, os dois são fascismo. Ou você pode dizer que do lado do Tarcísio e o Bolsonaro é fascismo, do lado PTzada é comunista, que é um regime parecido aí com o fascismo, no sentido autoritário. Essas são as narrativas. Então eles têm narrativas que fazem um certo sentido, que usam determinadas ideologias, trabalhista, liberalista, pobrismo, como é o caso do PT, e por cima dessa narrativa eles entram com uma outra ideia que assambarca essa narrativa e faz de fato o que eles querem. Olha só o que o Tarcísio está fazendo: favorecendo o poder militar do Estado, se dizendo liberal. Ele se diz liberal, mas fortalece o poder do Estado e o poder da polícia, né? Bolsonaro fazia a mesma coisa, se dizia liberal, fazia privatizações como quer fazer o Tarcísio, mas fortalece o poder militar. Então você vai ter a repressão estatal via militar, eles são projetos de poder dos militares, e na economia o tal do liberalismo, que não é liberalismo, são oligopólios e monopólios, usando o nome dos liberais para desestatizar a bagunça que o PT faz, e você vai ficar na mão dessas grandes empresas, desses grandes oligopólios. O mercado vira oligopólios, não abre para livre concorrência, para livre iniciativa, estrangula o empreendedor. É a mesma, quase de forma diferente, chegando aos mesmos resultados, né? Tanto a estatização quanto a liberalização, né? Tanto o discurso democrático do PT, tudo aquilo que não pensa como nós é antidemocrático, portanto fascista, e como fascista não se discute, se elimina. Isso é PT, usando a democracia. O Bolsonaro barra Tarcísio usa o discurso liberal e infla o poder do Estado via militarização. Portanto, o que é o Bolsonaro e o Tarcísio? Um projeto de poder dos militares. O que é o lulopetismo? Um projeto de poder globalista, antinacionalistas também, né? Que usurpam as nossas riquezas, os nossos bens, o povo, e não tem nada, absolutamente nada de nacionalismo, são entreguistas. Tá ok, pessoal? Valeu!